eu quisiera que você abriera sua Bíblia em el Evangelho de São Mateus capítulo 8. Entrando Jesus em Capernaum, vino a ele centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, mi criado está postrado em casa, paralítico, gravemente atormentado. E Jesus lhe digo: eu iré e lhe sanaré. E respondeu-lhe o centurião e digo: Senhor, não sou digno que entres bajo mi techo, solamente di la palavra e mi criado sanará, porque também sou homem bajo autoridade, e tenho bajo mis órdenes soldados, e digo a este: vê e vá, e ao outro: vem e viene, e a mi siervo: haz esto e lo hace. Ao oírlo Jesus, se maravilhou e dijo a los que lhe seguiam: de certo os digo, que nenhum em Israel he hallado tanta fé. E os digo que vendrão muitos del Oriente, del Ocidente, e se sentarão com Abraão, Isaac e Jacob en el reino de los cielos. Mas os hijos del reino serão echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro e el crujir de dientes. Então Jesus dijo ao centurião: vê, e como creíste, te sea hecho. E su criado foi sanado quando? E naquela mesma hora. Mira-me a mim, por favor. Veja o que a Escritura nos ensina. Jesus, ele estava buscando. Ele estava em Israel, que é a terra de los héroes de la fé. Ele estava em la terra de Abraão, de Isaac, de Jacob. Ele estava em la terra aonde sucederam os milagros em toda a história. Mas em Israel, ele não estava encontrando pessoas com essa fé, com a fé de Abraão. Ele não encontrou. Não estava encontrando. E isso suele passar dentro da própria igreja. A igreja representa Israel, um lugar onde a fé tem que ser vista, onde a fé ela tem que estar presente todo o tempo, todo momento, todas as horas. E desafortunadamente, muitas vezes, o próprio Deus, o Senhor Jesus, não encontra essa fé. As pessoas se deixam levar por seus sentimentos. Como já he dicho, elas creem que Deus las bendecerá por pena, por lástima, ou por méritos. Não, eu mereço, eu sou boa persona, eu creio em Deus. Mas isso não me dá condições de receber nada de Deus por méritos. Não és por ser bom homem, boa mulher, boa madre, boa esposa, bom hijo. Não é isso que lhe hará conquistar a bendição de Deus. A bendição de Deus, ela nos é dada mediante nossa fé. Solo a fé. E foi o que Jesus encontrou neste homem. Porque Jesus disse assim: eu vou a curar seu criado. E ele disse: não hace falta. Não hace falta que tu vayas. Manda uma palavra. Ele queria apenas
uma palavra. Uma. Ele não queria uma oração, uma palavra. E ele digo, dá-me uma palavra, e mi criado será sanado, porque eu creio em tu poder. Quantos creem nesse poder? Você crê nesse poder? Se você crê nesse poder, você não necessita mais que uma palavra. Uma palavra. Quando Deus apareceu para Abraão e falou com Abraão, Deus não lhe mostrou nada. Deus apenas lhe deu a Abraão que uma palavra. Os filhos de Abraão são conhecidos porque eles creem em palavra. Aqui, ó, em la palavra. Eles confiam nessa palavra. Foi por isso que Jesus se admirou desse homem. Ele não era judio. Ele não era pertencente ao povo de Israel. Ele era considerado um incrédulo. Ou melhor dito, um homem fora de Israel. Mas ele creia em palavra. E muitos de Israel não creyeron. Você vê como é o caso da senhora. Você vê o caso da senhora. Ela chegou na igreja, perdão da palavra, podrida, com câncer, morrendo, 3 meses de vida, sem esperança, 80 libras, e ela chegou aqui dentro, nunca falou com o pastor nunca falou com ela, mas ela recebeu o quê? O que ela recebeu? Uma palavra, uma palavra. Ela creu nessa palavra, e porque creu nessa palavra, ela saiu para hacer o que aquela palavra lhe havia dito, um sacrifício, porque ela creu na palavra, e essa palavra lhe salvou a vida dela. Agora eu lhe pergunto, quantos que não ouviram a mesma palavra e la despreciaram, não fizeram caso e perderam a oportunidade de ver a glória de Deus em suas vidas? Gente, Deus, Ele se manifesta em aqueles que creem em sua palavra, e porque creem, actuam, porque creem, não se rindem, não se deixam morrer, porque creem, tomam atitudes de fé, porque creem em nessa palavra. Não importa se você está aqui há 20 anos, ou se você está aqui por primeira vez, não importa. Não importa se você que está aqui hoje seja um alcoólico. Você de pronto está aqui hoje e você disse ao bispo, eu não sou nem digno de estar nesse lugar, porque eu hice muitas coisas erradas em minha vida, tomei malas decisões em minha vida. O bispo, eu me prostituo. O bispo, eu hago coisas erradas. O bispo, eu estou vivendo em lacade. Eu não tenho nada. Não importa quem nos seja. Não importa sua condição. O que importa é sua fé. É você crer em nessa palavra. Porque se você crê nessa palavra, você se sentará em la mesa com Abraão, Isaac e Jacob. Amém? Ela se sentou nessa mesa, e mira o que aconteceu com ela. Ela se sentou nessa mesa, porque quem senta na mesa de Abraão, de Isaac e Jacob, são os que vão conquistar, são os que vão vencer. Amém?
Religioso não se sentem nessa mesa. Frequentador de igreja não se sentem nessa mesa. Buena gente não se sentem nessa mesa. Os que se sentem nessa mesa são os de la mesma fé de Abraão. La fé que obedece. La fé que hace caso a quê? E se você está aqui hoje, você disse: "Ô bispo, eu estou disposto a partir de hoje a ser caso à palavra de Deus. Eu estou disposto a partir de hoje a obedecer a palavra de Deus." Então, coloque-se de pé em seu lugar, que eu vou orar por você.